Paz, Senhor Jesus, igreja. Hoje é quarta-feira, dia 29 de outubro. Nossa temática essa semana é Devotos crescem espiritualmente. A leitura de hoje está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Mensagem do dia. O crente que não amadurece torna-se míope e não consegue ver o que está longe dele, apenas o que estiver na frente dos seus olhos. Daí ele se ocupa com as coisas desse mundo e não prioriza a eternidade. Seu tempo, seu dinheiro e o seu interesse estão voltados para esse mundo, e raramente ele se ocupa com a igreja, ministérios e serviço geral do reino. Os crentes que não se dedicam no crescimento espiritual, eles enxergam os serviços prestados ao Senhor como talvez um favor. Eu faço se eu conseguir, se der tempo eu faço, se der eu vou, se não der tudo bem, Deus entende. Deus está vendo tudo que eu tenho para fazer, sendo que tudo que você tem para fazer foi porque o Senhor te deu. E aí na hora de deixar de fazer tal coisa, na hora de escolher o que fazer, a gente muitas vezes opta por tirar o Senhor. Não, outra hora eu oro, esse horário não dá, eu vou fazer a obra do Senhor em outro momento, porque agora eu estou muito ocupado, agora não dá mais para mim, tem muita coisa. Aqui fala sobre o tempo, sobre dinheiro. Muitas vezes a gente fala, se sobrar, eu dou o dízimo. Se sobrar, eu contribuo. Deus não é a sobra. Sabe quando nós temos um bolo de aniversário e tem aquele momento para quem você quer dar o primeiro pedaço? Deus não precisa que você dê o bolo inteiro para ele, mas o primeiro pedaço. A sobra não é para Deus. Deus não merece a sobra. E muitas vezes o crescer espiritualmente na nossa vida ele está travado porque a gente para de priorizar o Senhor. A gente para de entender que sem Ele nós não vamos, sem Ele a vida não flui. Por mais que você tenha 1000 outras coisas para fazer, se você se dedicar primeiro ao Senhor, essas outras coisas vão acontecer ainda de forma mais leve, de forma mais tranquila, mas é preciso priorizar o Senhor. Sem priorizar o Senhor, as outras coisas vão desandar. Brigas, confusões. O crente, quando ele entende que ele precisa estar posicionado e sempre a favor do Senhor, ele não passa por situações onde ele se vê sem saída. O crente que não amadurece torna-se míope. Dentro da psicologia existe uma abordagem que a gente trabalha que é o aqui e o agora. Nesse aqui e o agora, a gente vai trabalhar com o paciente na seguinte questão. Não importa o amanhã, é o que você pode fazer com a situação da sua vida, o que está acontecendo aqui agora. Aqui e agora. O que está acontecendo com você. E eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu gostava muito de entender sobre o aqui e agora, porque realmente, de fato, o amanhã, ele não chega. Então a gente só enxerga aquilo que está aqui, à nossa volta, e aquilo que eu dou conta. Isso aqui agora está me fazendo feliz, então eu vou fazer isso aqui. Só que quando a gente passa a ter um olhar voltado para Cristo, para fazer a vontade do Senhor, o aqui e o agora já não faz mais sentido. Porque nós vivemos aqui, nós vivemos agora, pensando na eternidade, pensando no futuro. Ainda que eu não saiba como vai ser o meu dia de amanhã, se eu estou vivendo uma vida com Cristo, eu sei onde eu estarei na eternidade. O cristão, ele precisa pensar, ele precisa parar e analisar a sua vida, não no contexto do aqui e do agora. Ele precisa enxergar para além. Crescer espiritualmente é ver além. Dentro de uma situação, você conseguir enxergar o Senhor trabalhando algo em você, você conseguir enxergar o Senhor cuidando de você, e você tomar atitudes que vá te levar mais próximo de um dia estar na eternidade com o Senhor. Pensar em resolver as coisas no aqui e no agora, sem pensar muito no amanhã, isso não é papel de um cristão. O cristão, ele sempre vai pensar nesse sentido. Isso que eu vou fazer, essa minha atitude, vai agradar ao Senhor? Isso vai me aproximar do Senhor? Quando você passa a fazer as coisas com esse olhar, pensando assim, isso que eu vou fazer aqui, Deus vai ficar feliz comigo? Todas as vezes que você pensar e a resposta for não, pare. Não faça. Mas se você estiver fazendo algo e você falar, isso aqui o Senhor vai ficar muito feliz comigo, vai e faça. Faça, mas tenha essa consciência. Consciência, irmãos, a gente precisa ter consciência. Nós não somos perfeitos, nós não sabemos de todas as coisas, mas é preciso haver consciência. E o Espírito Santo fala conosco.
O Espírito Santo nos incomoda. Não endureça seu coração para o Espírito Santo. Deixa ele tocar na sua vida e dizer para você o que precisa ser endireitado na sua vida. Os pontos que precisam de mudança, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você deve continuar. Irmãos, cristão de verdade que quer compromisso com o Senhor, não dorme com a cabeça tranquila se fez algo que desagradou a Deus. Que você possa ter esse olhar para crescer espiritualmente e enxergar para além das situações. O aqui e o agora nos importa nesse sentido. Tudo que eu fizer aqui e agora tem que ser benéfico para que me leve até o Senhor, para que me aproxime dele. Se tudo que eu fizer aqui e agora for para me distanciar do Senhor, então eu não farei. Amém? Desejo a vocês uma boa quarta-feira, que Deus abençoe a semana de vocês e até semana que vem, se assim o Senhor permitir. E eu deixo aqui a oração do dia. Pela ampliação da visão espiritual dos líderes dos grupos pequenos da igreja. Que Deus abençoe e até semana que vem.